E aí, meus amigos, tudo bem? Estamos de volta aí no canal. Hoje eu vou falar de um assunto que atormenta a cabeça dos engenheiros, arquitetos e contratantes, a rotatividade de funcionários. Então eu te convido a acompanhar esse vídeo, que tem algumas coisas que a gente precisa refletir. Eu vou te passar 4 dicas para você se comunicar melhor com seus funcionários. Vou contar uma história para vocês aqui, de um funcionário que estava há 8 anos trabalhando comigo, 7 a 8 anos. É um carpinteiro, ele veio lá da região dele e nesse tempo realizamos várias construções junto. E nesse meio do caminho, ele solteiro, arrumava suas namoradas e depois acabava ficando sozinho. E nesse meio tempo aí, acabou acontecendo uma depressão, passando mal, e eu dei toda assistência. Chegou num ponto que ele já não rendia mais no trabalho. Sugeri que eu demitisse ele. Eu disse que não podia, que ele era um garoto muito bom e que o que ele estava passando, se ele se tratasse, ele ia conseguir recuperar. Nesse meio tempo a coisa foi evoluindo, ele acabou se curando dessa depressão. Nós levamos ele no médico aqui na região. Engraçado que um ano depois ele virou o mestre geral da obra. Não foi eu que intitulei ele de mestre, não. Foi os próprios funcionários que passaram a chamar ele de mestre. Pelas atitudes, pelo companheirismo, pelas orientações. Foi natural a liderança dele crescendo dentro da equipe. Os anos se passaram e essa semana, 2h pouca da tarde, ele me ligou dizendo que tinha uma boa notícia para ele e queria me comunicar que ele estava indo embora. Finalmente tinha saído o visto dele para ir embora para os Estados Unidos. Vou ser sincero, foi a primeira vez que eu senti uma perda de um funcionário, sem desmerecer os outros milhares que passaram pelas empresas que eu presto serviço. Esse eu senti porque foi como se eu não fosse ver ele mais, parecia que ele estava morrendo para mim, porque ele indo para os Estados Unidos eu sei que a chance da gente se ver vai ser muito pouco. Então acho que a gente tem que ter mais paciência, tem que analisar o perfil de cada funcionário. Às vezes por causa de R$10, R$20, um funcionário acaba mudando de empresa, fica essa rotatividade louca, como diz um famoso jogador aí, um finge que paga, outro finge que recebe. Então por que eu tô contando essa história para vocês? Porque dizer que valeu a pena ter tido a paciência da gente ter se entendido, da gente ter acreditado um no potencial do outro. Coisas de boas que a gente faz, a gente não deve nem divulgar, mas só para complementar isso, quando eu soube que ele estava me esperando para dar baixa na carteira dele lá, levar o dono da empresa para dar baixa, eu entrei numa loja, fiz uma compra de roupas para ele ir embora e cheguei lá, dei de presente para ele poder ir viajar e assim, com a sensação do dever cumprido, né? Porque o quanto vale um funcionário para você? Agora eu vou te falar 4 fórmulas de você melhorar o relacionamento com os funcionários. A primeira dica é a comunicação com seus funcionários. Existe algumas pessoas que essa forma de comunicação ainda está de maneira arcaica, mas a gente acompanhando aí nessa caminhada toda, a gente vê algumas pessoas, a maneira dela tratar os funcionários totalmente equivocada. E como é que você fala para uma pessoa que ganhou dinheiro com aquele ramo de atividade, tratando os funcionários dela daquela maneira, que ela está errada? É difícil, né? Porque hoje em dia, os funcionários às vezes podem não saber ler e escrever, mas sabem seus direitos de ponta a ponta. E é mais do que justo, a gente vive numa outra era, aquela era de escravidão, de tempos sombrios, acabou. E tem algumas pessoas que confundem isso, ainda acham que tem que ser na base do grito. É claro que sofrer pressão no trabalho, para bater metas, para atingir os objetivos, isso é normal para qualquer empresa. Em qualquer ramo. Tem uma pessoa que eu aprendi a trabalhar com ela e ela falava, não aguenta pressão, vai fazer casinha de cachorro. Eu não acho não, eu tenho certeza que uma boa conversa, mostrando os pontos que tem que ser atingido, cobrando metas, falando na educação, buscando uma compreensão, um entendimento, mostrando para o funcionário a maneira que você quer que seja executado, eu acho que isso é fundamental. E principalmente olhar olho no olho e falar a verdade para o funcionário. A segunda forma que eu vou deixar aqui para vocês é melhores condições de trabalho para os seus colaboradores. E estou falando de maneira geral, independente do ramo que você esteja. Se você puder melhorar a área de vivência para os seus funcionários, você vai estar marcando um gol de prata. Em grandes construções, em pequenas construções, em pequenas fábricas, em grandes fábricas, em grandes empresas, se você colocar lá na hora do almoço um totó, uma sinuca, um lugar onde as pessoas podem descansar. Eu sei que em algumas cidades, em alguns estados, você não é obrigado a dar alimentação. Será que você já olhou o que o seu funcionário tem levado na marmita? Será que você se preocupa com isso? Então, alguns estados, alguns sindicatos acabam orientando ter alimentação. Mas muitas das empresas e muitas das obras, mais de 70%, não são obrigadas a dar alimentação. Então, se você puder fazer isso, você vai estar fazendo algo assim muito importante, que vai influenciar diretamente na produtividade e na qualidade dos trabalhos executados pelo seu colaborador. E a terceira forma
é a remuneração ou o pagamento dos seus colaboradores. Isso é um tema delicado, eu como já passei por isso e passo às vezes, tenho certeza que muitos de vocês vão se identificar com isso. Se eu falar para vocês que eu sempre fui 100%, vou estar mentindo para vocês, mas eu tenho certeza que eu sempre procurei fazer o melhor dentro do possível. Falando em termos gerais, os empreiteiros, contratantes, às vezes atrasam um pagamento, às vezes o dia 20 cai no sábado, o patrão tem o valor na conta, mas não paga na sexta-feira. Só paga na segunda. Isso é um detalhe que às vezes influencia muito. Para quem é contratante, às vezes nem muito, mas para quem é contratado, para quem é o cara que depende, isso aí pode impactar o final de semana dele com a família dele. Então, se você que é contratante, que tem a oportunidade de estar revendo, de estar pensando o que você pode estar somando para o seu colaborador com relação a pagamento, eu sei que muitas das vezes, muitos empreiteiros, às vezes, recebem e não repassam, ou muitos empreiteiros e construtores que não recebem contrapartida, não conseguem pagar os seus contratados. Existem várias maneiras, não estou aqui para julgar, só estou aqui para deixar essa dica para você, de se colocar sempre no lugar do outro. Nesses 200 mil metros quadrados de obras entregues, eu já passei por tudo com relação a esse tema aí. E tenho certeza no meu coração que eu sempre procurei fazer o melhor. E se eu atingir 200 mil metros quadrados de obra entregue, eu tenho certeza que você que está me vendo, me ouvindo, tem condições de chegar. A quarta fórmula de você melhorar o relacionamento com a equipe é você se importar com o que é importante para a sua equipe. Vou te dar um exemplo. Às vezes você quer remunerar mais um funcionário, mas na realidade o que o funcionário quer também, além da remuneração, é você fazer um futebol, alugar uma quadra, levar sua equipe para ter um futebol, fazer um churrasquinho que não vai ser nenhum absurdo para ninguém. Às vezes você tem que entender o seu funcionário, é entender o que é importante para ele. Às vezes ele está sob pressão em casa, às vezes ele está sob pressão na família e precisa de uma válvula de escape. Então, um futebol, alugar uma quadra para os seus funcionários uma vez na semana, de 15 em 15 dias, não vai deixar ninguém mais rico nem ninguém mais pobre. Fazer um churrasquinho, socializar ali 10, 20 minutos com eles ali, não vai te tornar, não vai tirar sua autoridade perante ele, pelo contrário, vai aumentar a produtividade deles no local de trabalho. E aí, galera, chegando no final desse vídeo, ficou um pouco longo. Se você gostou do conteúdo, gostaria de te convidar a curtir, a comentar, isso é muito importante pra gente. Você pode deixar sua dica aqui nos comentários, o que você quer que eu esteja abordando no assunto ligado à construção civil, que eu vou dar as dicas aí com o maior prazer. E se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo, compartilha esse vídeo aqui com seus amigos. Um abraço.